Olá a todos, meu nome é Rodolfo, eu sou formado em programação de jogos e animação e eu fui convidado para estar trazendo um vídeo para vocês nesse período da quarentena. Eu quis trazer um assunto que fosse tanto da minha área, mas que também falasse da nossa situação atual e que tivesse alguma relação com a proposta do Memórias. Então eu preparei aí um vídeo que vai estar passando na sequência, que é sobre a história e como ela influenciou diretamente a indústria dos quadrinhos, mais especificamente dos super-heróis. Qualquer eventual dúvida que vocês possam ter, é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Bom, aqui eu tenho dois grupos de super-heróis. O primeiro grupo eu tenho o Super-Homem, o Flash, o Batman e a Mulher Maravilha. No segundo grupo eu tenho o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk e o Homem-Aranha. Esses grupos eles representam, na verdade, a Liga da Justiça, que são os heróis do universo da DC, e a gente tem os Vingadores, que são do universo da Marvel. Se eu pegar o Flash e o Capitão América e eu trocar eles de grupo, agora eu tenho dois grupos que representam uma coisa totalmente diferente. Eles representam a Golden Age e a Silver Age, que traduzindo para o português é a Era de Ouro e a Era de Prata, que é uma referência à Era dos Quadrinhos. A Era de Ouro ela teria início em 1930 e ia durar quase 30 anos, com o começo da Era de Prata em 56. Aqui a gente tem todos os heróis com as datas de estreias deles nas revistas. E para isso ficar visualmente melhor, eu vou construir uma linha do tempo que vai deixar tudo mais claro. Bom, então a gente tem aqui a linha do tempo, 1930, né? E 1956, o início das duas eras. E visualmente fica mais fácil a gente ver a distância entre a criação dos heróis. Então, se a gente pegar o Capitão América como exemplo, por que ele surge 20 anos antes do resto do grupo dele, dos Vingadores? Qual é o significado? Talvez alguém pense, não tem significado, é meio que a época que tiveram a ideia do personagem, né? E não está totalmente errado. Mas por que eles tiveram essa ideia do Capitão América aqui e não em 61? E por que inventaram o Homem-Aranha aqui e não em 41? E tudo isso tem um porquê, né? Se a gente pegar aqui uma segunda linha do tempo, fica mais fácil explicar. A linha do tempo que a gente já tem aqui seria a linha do tempo da indústria dos quadrinhos. Enquanto isso, a primeira linha do tempo aqui vai ser a linha do tempo histórica. Como todos esses heróis são heróis criados nos Estados Unidos, a lógica é que a gente faça a nossa linha histórica baseado na história dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem aqui o início da indústria dos quadrinhos em 1930, por que tudo se originalizou em 1930? A gente precisa ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, aqui em 1929, nos Estados Unidos, a gente teve a Grande Depressão e a quebra da Bolsa de Valores. Isso, para quem não sabe, a gente pode resumir como uma das maiores crises econômicas assim que teve na história. O que aconteceu que essa crise econômica criou a indústria dos quadrinhos? Quando você tem uma crise econômica, na verdade, o que você tem é uma necessidade de barateamento do entretenimento. Porque, por exemplo, aqui a gente tem teatro, a gente tem o começo do cinema, a própria televisão que já existia, mas ainda era uma coisa muito elitizada, ela só foi se tornar popular aqui pelos anos 50, eram entretenimentos muito caros. Então, com essa necessidade de um entretenimento barato, o que aconteceu é que eles pegaram as tirinhas de jornal, que na época eram populares, e começaram a fazer revistas de histórias de humor mesmo, assim, muito similares ao que se encontrava no jornal. E a média, uma revista dessa custava 10 centavos de dólar, o que para a época era
Pode parecer muito barato, mas a gente tem que levar o contexto histórico. Então, para você ter uma referência, era mais ou menos o preço de um cachorro quente de rua, 10 centavos de dólar. Então, era um entretenimento barato, serviu para o propósito, e aqui nesse começo da era dos quadrinhos, a gente tem que entender que não é que isso já decolou, né? Tipo, foi o começo da ascensão dos quadrinhos. Aqui também a gente, por causa da crise econômica, a gente vai ter um aumento de desemprego. A gente vai ter, por causa desse aumento de desemprego, a gente vai ter um aumento na criminalidade e eventualmente também aumento na violência. Tudo isso é o que a gente chama tipo da era gangster nos Estados Unidos, né, do crime organizado. E a insatisfação com o sentimento de insatisfação, né, com a polícia que não estava conseguindo dar conta desse problema todo. O que até a gente consegue entender, né, porque realmente foi do nada decolou o índice de criminalidade. Então isso nos quadrinhos, como é que isso se reflete? A gente tem o começo da era dos quadrinhos de policial, quadrinhos de detetive. Eu peguei aqui 2 exemplos, né? Tem o Shadow e o Dick Tracy, que são quadrinhos bem famosos da época. Talvez pra gente hoje em dia não sejam personagens tão populares, talvez você não conheça nenhum dos dois, mas o Shadow foi um personagem assim, super importante. Inclusive ele foi uma das referências diretas pro Batman no futuro. O Dick Tracy, que também era um quadrinho meio de detetive, meio de agente secreto, assim, já tinha alguns aparelhos meio futuristas, vamos falar assim, né, de espião, super populares, super importantes para o desenvolvimento da indústria. Mas o que aconteceu que começou aqui o boom dos super-heróis, né? Tipo, a partir de 38 com o Super-Homem. Para entender isso, a gente precisa voltar de novo aqui na história americana. Então, aqui em 39, a gente tem o começo da Segunda Guerra Mundial, que vai durar até 45, e é uma influência direta para os super-heróis. Aqui, como os super-heróis chegam um pouco antes na linha de tempo, você pode achar um pouco estranho, mas é que a gente tem que pensar que não é que a guerra começou do dia para a noite, né? Existe todo um período pré-guerra aqui que já é uma influência para os super-heróis. E também a gente não tem que pensar que a guerra é a única coisa que gerou os super-heróis. Não, a gente tem que pensar no cenário fechado, que é uma época muito caótica, com crise econômica, período pré-guerra, aumento na criminalidade, existia um caos meio político com muita corrupção, e todo esse cenário que os humanos não estavam conseguindo resolver gerou uma necessidade de que um super-humano viesse para resolver pra gente. E o Super-Homem, que foi o primeiro assim herói que teve um destaque forte assim nos quadrinhos, seria o primeiro de uma geração de heróis que brotaria a partir desse ponto. A gente basicamente, a partir de 38, a gente tem basicamente o domínio completo dos quadrinhos com super-heróis. E no começo a gente tem eles muito parecidos com os quadrinhos de policiais, né? Que são as pessoas que vão atrás mais de criminosos, de submundo do crime. Mas a gente tem uma volta nesse roteiro mais ou menos não, exatamente em 41, que é o ataque de Pearl Harbor na guerra. Isso, para quem não sabe, resumindo bem simples, vai ser a marinha japonesa atacando uma base americana no Havaí. Até esse ponto, os Estados Unidos eles têm eles apoiam um lado da guerra, mas a guerra é muito mais na Europa e na Ásia. A partir desse ponto, os Estados Unidos entra fisicamente na guerra, declarando a guerra para o Japão, obviamente, mas já com todos esses sistemas de aliados funcionando.
Em 41 a gente vai ter também a criação do Capitão América. Capitão América, o primeiro volume dele foi esse. A gente tem uma capa com um personagem que ninguém conhecia, invadindo uma base nazista e dando um soco na cara de Adolf Hitler. Então a mensagem é bem clara, tipo, a indústria dos quadrinhos ela se torna numa ferramenta pró-guerra e ela tenta desenvolver um valor de patriotismo assim nos jovens. Ela ainda é um meio de que a gente falou aqui de 1930, né, de entretenimento barato, mas o significado do quadrinho nesse ponto muda totalmente. Analisando essas capas, até essa aqui, a gente precisa ver que, tipo, aqui atrás é a Marinha Americana chegando no porto de Tóquio, e eles estão chegando com os super-heróis meio já arregaçando as mangas, né? Tipo, uma figura de linguagem corporal muito clara que vai haver um conflito. Toda essa época do 41 ao 45 foi uma época meio que dominada pelos quadrinhos de heróis nacionalistas, assim, de patriotas e mesmo os que não eram super-heróis, a gente tinha quadrinhos, por exemplo, como o Boys Commandos, que é um grupo de jovens que está lutando na guerra, saca? A gente tem o Black Hawk, que é um soldado da aeronáutica que também entra em combate. Então a gente todo esse período a gente tem muito focado em quadrinhos pró-guerra. A gente tem, por exemplo, nessa capa do Capitão América também o Buck, né, que era o sidekick. Existem várias histórias do Buck também envolvido em conflitos de guerra. Então a gente tem também essa mensagem que o jovem precisa participar do conflito. Isso vai persistir até o final da guerra. E a partir do final da guerra, os quadrinhos de super-heróis começam a ter uma decaída na popularidade, mas não é que eles deixam de existir, eles só deixam de dominar a indústria. Com isso a gente vai ter novos tipos de quadrinhos. A gente vai ter os westerns, que são os quadrinhos de cowboys, né, ou talvez Bang Bang. A gente vai ter a volta dos quadrinhos cômicos, que como uma força potente. A gente vai ter quadrinhos de terror, quadrinhos de horror. A gente vai ter toda a questão dos quadrinhos de romance também. E isso marca meio que já um começo de um final de uma Golden Age. Não porque a indústria estava ficando mais fraca, tipo, a indústria dos heróis estava ficando mais fraca, mas a indústria dos quadrinhos estava boa. O que a gente vai marcar como final da Golden Age vai ser em 54. Então aqui em 54 o que a gente tem é o livro Seduction of the Innocents, do português Sedução dos Inocentes, né? Esse era um livro que foi escrito por um psiquiatra alemão e ele falava sobre o aumento na delinquência juvenil nos Estados Unidos. Desde o final da Segunda Guerra foi notado, né, que havia começado devagar, mas com o tempo um grande número de aumento na delinquência juvenil. E esse estudo desse livro falava que isso era uma referência direta, né, dos quadrinhos, principalmente de super-heróis. Eles faziam um estudo, né, que pegava esses jovens e faziam umas perguntas, chegavam para eles e falavam: vocês gostam de quadrinhos? E foi notado que a maioria dos delinquentes realmente gostava e lia com uma certa frequência quadrinhos. E essa foi basicamente a base do estudo deles para criar um argumento que os super-heróis era uma figura ruim para o jovem, porque era uma figura que resolvia os problemas através da força bruta. Era uma figura muito violenta que gerou valores de delinquência no jovem. Claro, eu estou resumindo um livro enorme em um argumento assim de 30 segundos, mas de qualquer jeito, esse livro hoje em dia já não é um livro que a gente dê alguma credibilidade, né? Porque já foi
com o avanço de estudos, a gente vê que não foi feito de uma maneira adequada. Mas para a época, esse livro aqui foi uma coisa que refletiu na sociedade de uma forma absurda. Nesse mesmo ano, eles criam o código de autoridade dos quadrinhos, Comics Code Authority. Isso basicamente é um grupo, um órgão, né, que todo quadrinho, antes de ser publicado e comercializado, ele vai precisar ser aprovado. Então você faz o seu quadrinho, você envia para eles e eles falam assim: tudo bem, pode comercializar. Ou eles falam: esse quadrinho não segue os valores que a gente julga correto, então ele não tem permissão de ser comercializado. Claro, você poderia corrigir e tentar de novo, mas de forma geral esse era um órgão que visava controlar todos esses valores que eles consideravam ruins nos quadrinhos. Então eles queriam diminuir violência, queriam diminuir qualquer tipo de vulgaridade, qualquer valor assim que eles não julgassem corretos, eles iam estar cortando. Isso foi um golpe até que bem forte na indústria dos quadrinhos, mas mesmo com esse golpe a gente vê que em 56, tipo 2 anos depois, os quadrinhos que estavam em decadência já voltam com força total e, quer dizer, começam a voltar lentamente, né, mas vão pegar aqui um pico mais para os anos 60. E por que isso acontece, né? A gente primeiramente pega o início da Silver Age, o ano 56, com o Flash. O Flash aqui em 56 é importante a gente falar que não é a criação do herói Flash. A gente tem a criação do Flash como o Barry Allen, que é o segundo Flash, o primeiro Flash aqui da Golden Age. Por que eles refizeram o Flash, né? Para entender isso, a gente tem que estudar um pouco o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que era a revolução, não a revolução, mas o aumento do interesse na área da ciência. Ciência de modo geral, mas sendo bem específico, eles tinham muito interesse com a radiação. A radiação estava muito em alta. A gente tem dois fatores, né, na radiação. A gente tem, por um lado, o potencial de geração de energia, né, avanço tecnológico, e por um lado totalmente oposto a gente tem o potencial para guerras, né, que é o potencial da aniquilação nuclear, as bombas atômicas, que já haviam sido mostradas aqui no final da Segunda Guerra, com o ataque dos Estados Unidos no Japão, né? As bombas de Nagasaki e Hiroshima. Como que isso se reflete nos quadrinhos, esse aumento? A gente vai ter, primeiramente, acho que a gente tem que falar do Quarteto Fantástico, que foi publicado aqui em 61. O Quarteto Fantástico ele foi uma resposta da Marvel para a DC, porque a DC tinha criado a Liga da Justiça e estava muito popular. E a Marvel também queria ter um grupo de super-heróis, e eles inventaram. Bom, eles pegaram, né, esses heróis, que alguns já existiam, não sei se todos já existiam, e montaram o Quarteto Fantástico como uma releitura. E como que é a origem do Quarteto Fantástico? Era um grupo de cientistas que estava fazendo uma missão lá espacial, e durante essa missão ocorre um imprevisto e eles são expostos a uma espécie de raios espaciais radioativos, e eles desenvolvem esses poderes quando eles voltam para a Terra. Isso foi o primeiro de uma geração de quadrinhos da Marvel. Nossa, que tipo, a Marvel lançou muitos quadrinhos que fizeram muito sucesso nessa época dos anos 60. A gente tem aqui Homem-Aranha, Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro. Todos eles a gente vê que tem essas referências diretas ao período da ciência, né? Tipo, Homem-Aranha, a origem dele, ele era um estudante, né, que ele vai lá e ele é picado pela aranha radioativa que estava fazendo o experimento.
O Hulk, ele também era um cientista que ele é exposto a energia radioativa, acho que num teste de bomba. O Thor, ele não tem essa referência, porque ele é um herói mais voltado para a mitologia nórdica, mas mesmo na revista dele a gente não vai perder essas referências, porque aqui ó, na própria capa a gente já vê ele enfrentando o incrível Homem Radioativo, saca? Era uma temática que estava muito em alta. O Homem de Ferro, ele tem todo o lance do aparelho no peito dele, né, que mantém ele vivo, que também é feito em volta de uma energia assim mais radioativa, que é uma tecnologia mais avançada, à frente do nosso tempo. Toda a história do Homem de Ferro, na verdade, é o governo, o começo, né, da história do Homem de Ferro, pelo menos a mais atual, é o governo querendo a tecnologia do Homem de Ferro. Então, a gente sabe que ele é um herói avançado pro período dele. Então, o que a gente conclui aqui? Primeiro, que a Silver Age, como eu falei do Flash, é uma época de reboots, que a gente fala. Tipo, é quando você pega esse herói que já existia na outra geração e cria uma coisa totalmente nova dele. Todas as origens a gente vê todas não, né, mas a maioria dessas origens a gente vê esse lado da ciência presente e o decorrer das histórias a gente também vai perceber mudanças, e para entender essas mudanças a gente vai precisar de novo voltar para a história americana. Então aqui em 47, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o período da Guerra Fria, que a gente pode resumir como um período de tensão que poderia originalizar, né, uma possível terceira guerra mundial, ou uma coisa um pouco menor, mas existia-se esse medo de começar uma nova guerra. E a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que realmente existiu, que foi justamente no Vietnã que é o exército americano tentando impedir que se instaurasse o comunismo no Vietnã. Enquanto rolava essas duas guerras, né, a gente tem o movimento hippie se originalizando nos anos 60. Enquanto na Segunda Guerra Mundial a gente vê tipo um sentimento de patriotismo aflorando e o povo de modo geral apoiando o exército e defender o país, aqui no movimento hippie a gente vê um movimento mais contrário, né? Tipo, é um movimento anti-guerra. Eles pediam a retirada do exército do Vietnã, eles pediam o final das guerras. Era um movimento muito mais, sei lá, eles tinham uma rejeição muito grande do controle autoritário que se existia aqui nesse período. Então a gente vê, por exemplo, em 64 a criação da revolução musical, tem o surgimento assim dos Beatles. Era uma geração assim, saca, que estava criando novos valores e rejeitava esses valores da geração mais velha. Por que tudo isso é importante aqui? Porque como a mentalidade era diferente aqui, isso significa que não adianta você ter a mesma linguagem, você precisa desenvolver uma linguagem nova. E toda a forma como os quadrinhos eram escritos também foi reformulada baseada nessas ideias. Então, enquanto aqui a gente tem o eixo, né, a Alemanha, o Japão, a Itália, o nazismo de modo geral como os principais inimigos desses heróis, aqui essa linguagem de inimigos de guerra não existe nessa geração, né? A gente tem toda uma geração de novos vilões e desenvolvimento de backgrounds desses vilões. Tipo, não são vilões que são maus porque eles são maus, eles têm toda a história deles de como eles se tornaram maus,
A gente tem a geração também dos anti-heróis, que são aqueles que não são exatamente mocinhos, mas eles ainda lutam contra os malvados. Uh, todos os heróis que você tinha uma linguagem aqui que não funcionaria, mas aqui você tem o reboot deles, o relançamento deles, como eu já tinha explicado com o Flash, que você vai começar uma história totalmente nova de um personagem que já existia. Tudo isso é causado porque mais do que o tempo entre as duas gerações, que não foi grande, é a linguagem de como essas histórias são contadas. Tipo, a história tanto da Golden Age quanto da Silver Age são tipos de histórias muito diferentes. E ao mesmo tempo que a Golden Age vem antes, não significa que a Golden é Golden porque era melhor e a Silver é porque ela não era tão boa. É simplesmente a Golden é Golden porque veio antes, a Silver vem em segundo, ela ficou como Silver, e a que vem em terceiro seria a de bronze. A gente não vai se decorrer muito na era de bronze, mas é uma época que esse código de autoridade basicamente é destruído, não existe mais. E a gente tem muitos quadrinhos de qualidade chegando na sequência. A gente tem o Watchmen, que por muitas pessoas é considerado o melhor quadrinho que existiu em toda a história. E se é um quadrinho mais adulto, mas acho que vale a pena deixar como recomendação se você não conhece. Muita gente deve conhecer por causa do filme que foi lançado. A gente tem o Batman, né, o Dark Knight Returns, que junto com o Watchmen são considerados os dois quadrinhos que começaram essa revolução da Era de Bronze. A gente tem a Piada Mortal, né, a história que o Coringa sequestra a filha do comissário Gordon, é uma das histórias mais famosas do Batman. A gente tem histórias como V de Vingança e The Walking Dead que foram retraduzidas na nossa atualidade, né? O V de Vingança vira filme, o Walking Dead virou uma das séries mais famosas que a gente tem hoje em dia. Então é uma geração assim para público mais adulto, são histórias um pouco mais não recomendadas para jovens, podemos falar assim, mas foi uma época maravilhosa, assim, que deu origem a diversos filmes da nossa geração atual, né? Bom, então para encerrando, o que a gente tira disso tudo, né? Primeiramente, eu acho que é importante dizer que os quadrinhos, a cultura pop de modo geral é totalmente influenciada pelo período que a gente está vivendo. Isso acho que é uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo a gente nem sempre percebe. A gente está vivendo agora, né, um período muito específico também, com vários assuntos, vários temas importantes. A gente tem toda a questão questão do vírus, das pandemias, a gente tem a questão do isolamento social, a questão da responsabilidade coletiva, de não passar para os outros, de ficar em casa, de não comprar o estoque inteiro dos produtos. A gente tem toda a questão da cadeia de informações pela internet. A gente também tem o perigo da fake news e de repassar essas notícias. Talvez uma futura crise econômica que possa vir no futuro. Todos esses assuntos, eles são tópicos que vão acabar influenciando a nossa cultura pop daqui para frente. Então eu acho que, como um exercício, obviamente que nada é obrigatório, mas eu acho que é um exercício válido para você que está em casa, é pensar um pouco, crie um cenário, uma cena, um personagem, assim, uma história de origem de um herói ou de um vilão, usando esses elementos que eu citei da nossa atualidade. Isso dá uma enriquecida no seu personagem absurda. Eu acho que, apesar de não ser uma regra, é uma vantagem que não tem por que não ser usada, assim, sabe? E indo até um pouquinho além disso, talvez assim como um segundo exercício,
Eu sei que, como essas aulas estão sendo organizadas pelo Memórias, eu sei que das aulas que fazem lá é a criação de máscaras usando papel machê. Obviamente, em casa talvez não seja o momento mais prático para se fazer esse exercício, mas criem a parte gráfica, né? Pegue uma folha sulfite, uma folha de papel e faça um sketch de como você imagina talvez essa máscara desse seu personagem. Dê uma figura de linguagem para ela, né? Você identifique o que ela representa.